Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nesse domingo com o Acorda Vascaínos. Domingão, dia 10 de novembro de 2024. Muito obrigado a você que nesse domingo nos ouve e lambe as suas feridas como vascaíno, todos nós. De mais uma atuação ridícula, patética e acima de tudo preocupante de um time, como eu disse ontem no pós-jogo, que me passa a impressão de estar sentindo claramente a responsabilidade de jogar uma competição sul-americana em 2024, ou melhor, em 2025. Vejo muita gente que fala, para com esse papo, não vou parar. Não vou parar, é a minha opinião e eu vou continuar falando. O Vasco está com a faca e o queijo na mão para seguir ano que vem jogar uma competição sul-americana e principalmente a pré-Libertadores. A gente tem que acreditar minimamente que alguma coisa vai ser mudada. Agora são 15 pontos. Precisa somar aí metade. Vai passar o campeonato todo tomando pau? Vai passar vergonha? Nos últimos 12 jogos tem 2 vitórias? Alguma coisa precisa ser falada. Mas eu queria fazer um comentário a respeito da expressão que é usada claramente por muita gente no Vasco, do campo fala. Que, aliás, é uma mania do futebol. O campo do Vasco tá falando mal. É um campo que não tá legal de saúde. Não tá bem. Tá oscilando demais. E não é de agora. Porque se a gente colocar antes dos 2 jogos que o Vasco venceu, Cuiabá e Bahia, foram 8 jogos sem vencer. O Vasco chega a 12 jogos com apenas 2 vitórias e a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa precisa ser feita. O Rafael Paiva recebe meu elogio pelo que ele consegue construir, pela dificuldade que ele tem do elenco, pela perda de jogadores importantes. Porém, tá na chuva é pra se molhar. Entrou no barco, não pode sentir náusea. Ok? Tá na frente do fogão na panela, cozinha, irmão. Dá teu jeito. O homem supera os desafios, precisa resolvê-los. E acho que agora é o momento do Rafael Paiva, quem defendo, e digo, para mim é o treinador para 2025, mas agora é a hora. Voltar a ter as convicções que ele tinha antes desses 12 jogos, que fizeram com que o Vasco tivesse essa pontuação de hoje. Porque esse time já jogou bola e recente contra o Bahia fez um grande jogo. Por que oscila? Qual é o problema? É físico? Cobre-se da preparação física. É o elenco mal montado que não consegue girar? Cobre-se da direção executiva e da direção do clube. É a avaliação feita pelos scouts ruim? Cobre-se dele. Tem que ter cobrança. É inadmissível que o Vasco, faltando poucos jogos, precisando de poucos pontos para chegar a uma competição sul-americana, algo que não acontece desde 2018, esteja rateando, esteja engasgando o motor. Não dá. É uma atitude de covardia de um time que não pode ser assim. Porque esse time, ano passado, em grande maioria, lutou muito mais para não cair do que hoje está lutando para chegar a uma competição sul-americana. Só posso interpretar como responsabilidade demais. Jogadores que vieram, de repente, sem muita perspectiva e que para eles está ótimo, zona de conforto. Não tá, não. A gente quer mais. O torcedor do Vasco quer mais. Não tá legal ficar só na primeira divisão, não, tá? Eu falei isso semana que passou, essa semana no início. Vocês deram uma balinha pro torcedor, não vai tirar a balinha do torcedor, não. A direção do Vasco precisa urgentemente botar o dedo. Vai mudar a plataforma de jogo, vai mudar a maneira de jogar, não interessa. Alguém precisa resolver isso. Porque o Vasco é uma peneira defensiva e é uma nulidade ofensiva. É um time que tem jogado um futebol ridículo tirando o jogo do Bahia. Por quê que o futebol do Vasco é esse oásis? Joga uma vez e fica 20 sem jogar. Não tem explicação. Porque se você é inferior, você precisa competir. O Vasco não compete. Ontem até competiu em alguns momentos, mas não foi o suficiente.
Teve chance de matar o jogo, teve chance de chegar ao jogo, tomou um gol de novo cedo, um gol idiota, por falta de comprometimento de novo do seu Matheus Carvalho, como foi naquele jogo lá contra o Juventude, que ele deixou o cara chutar de fora da área. Por quê de novo? Ah, ele tá mal fisicamente, ele tá mal escalado, era a justificativa. Tá mal escalado de novo? Não, ele faz essa função todo dia, ele só entra em campo pra marcar, só entra em campo pra conseguir recuperar a bola e tocar em quem joga melhor do que ele, porque ele não é um mau jogador, mas ele não é um virtuoso. E você recebe a bola como o Tinga recebeu e você olha, ser responsável. Ataca a bola, Cocão. O que tá acontecendo? É parte física? Vamos falar. Vamos dizer, vamos entregar. O Vasco não entrega o exame do Paê dizendo que ele não tá com nenhum problema? O Vasco não diz que o Emerson Rodrigues não foi pro jogo do Botafogo porque fez lambança? Que não foi ao treino? Não entrega? Então entrega-se. Fala. O que tá acontecendo? Qual é o problema? Virou o fio? Tem racha no elenco? Tem briga? Não tem briga? Você não gosta do Rafael Paiva? Alguém falou alguma coisa pra você, disse que você é feio? Não dá, é pro torcedor de novo pagar essa conta, porque vai ser uma vergonha. O Vasco não conseguir chegar a uma competição sul-americana depois de toda a expectativa criada. Que por mais que os que são, parece que são anti-Vasco, que ficam o tempo todo dizendo, não vamos chegar, porque não vai dar, mesmo nas vitórias, mas foi sorte. Eu não sou desse time. Mas a gente tem que admitir que o momento é ruim, a fase tá ruim, o time não tá jogando bem, o time tá jogando mal. E aí, como é que a gente vai resolver essa bagaça? Tem que cobrar do presidente do Vasco, que tá muito calado, Pedrinho. Do diretor executivo Marcelo Santana, que tá muito calado, Marcelo. O que tá acontecendo? Qual é o problema? O que vocês vão fazer? Tem 11 dias aí de novo. O Vasco, quando fica muito tempo sem treinar, volta pior. Por quê? Cobrem do seu treinador. Botem ele na berlinda. Precisa dar jeito. É pago pra isso. Não dá pro Vasco passar essas vergonhas sistematicamente. Porque ontem eu tinha certeza da porrada. Mas de novo dessa forma, sem atitude, sem hombridade, covarde, tocando bola, tendo mais posse de bola, 520 passes o Vasco deu, contra 300 e pouco do Fortaleza, deu 4 chutes no gol, é uma vergonha isso. Isso é inadmissível, é uma falta de respeito com o torcedor. Aqueles que foram muitos ao Castelão ontem. O que tá acontecendo? Qual é o problema? Senta com o pai, Paiva, vem cá, o que tá rolando? O que a gente vai mudar? Felipe, não é da bola? Senta com o cara. Pedrinho, senta com o cara. Vamos mudar as pernas. Agora vamos dar chance pra todo mundo. Explicar por que o Vitor Luiz não viajou. Qual foi a opção? Por que o Max Domingues não entra? Quando entra, não entra mal. O Jean Davi jogou 6 vezes, 7 vezes ele foi mal. Mas ele entra sempre que pode. Qual é ele é mais bonito, ele é mais legal? Não pode ser uma reunião de amigos. Não pode ser o amigo tá lá porque o amigo é amigo de alguém. Foi indicado por alguém porque é amigo, vai jogar. Não, no Vasco não. Não, porra. Senão a gente tá voltando à época do associativo, é isso? Não. Não vou acreditar nisso. Tem que dar chance, porque o Paiva, quando começa a coletiva ontem, ele fala, não, porque o pai é assim, assim, assado, mas a gente tá testando outras alternativas. O Max tá aí. Que Max, Paiva? Você não usa o cara? O que esse rapaz fez pra não ter uma oportunidade? Ele é ruim demais? Porque quando ele entrou, ele não mostrou ser tão ruim assim. Se o treino tá mostrando, desculpe, o campo não tá mostrando no caso do Max. Volto a dizer, ele não é um craque, não vai decidir o campeonato, ele não é a última bolacha do pacote, não é o último refrigerante do engradado, mas ele é melhor do que os que já entraram e que já tiveram oportunidades. O Puma tá jogando desde o jogo do Galo. O Jean Davi já entrou 300 vezes. Ué, o Sforza entra todo jogo. O que tá acontecendo? Por que o Suíço não joga? Por que o Vitor Luiz não viajou, estando bem? A gente precisa ter essas respostas, porque isso está afetando diretamente o desempenho do time. Porque o Vitor Luiz, por exemplo, quando jogou bem. Jogou bem. Não pode ter o Vitor Luiz com o Piton numa segunda linha, não pode o Piton bancar um pouquinho para ele. O Piton teve uma partida horrorosa, jogou muito bem contra o Botafogo na marcação, teve atitude, mas ontem de novo morto fisicamente. Dá um descanso pro cara. E decidir essa celeuma aí de Coutinho e Paê. Ou conta com os caras ou não conta, porque o Coutinho ontem foi triste. Jogou 20 minutos, é como se não tivesse jogado. E o Paê fica nessa, tô sentindo, não tô sentindo. Não dá pra você dizer pro jogador não ir, porque se ele diz que tá, não deu nada no exame, não tem nada, mas eu tô sentindo. É uma reta final que precisa entender quem tá e quem não tá.
Quem tá afim e quem não tá. Por exemplo, o Pablo Verratti eu tenho certeza que tá afim. O Galdames ontem até fez um bom jogo. Talvez esteja afim porque tá terminando o contrato, tem que jogar. Agora o restante do time... Rafael Paiva disse em mudança de plataforma, espero. Só não vai me inventar, colocar o Paulinho desde o início para ser o Paulinho a solução, coitado. Apesar que eu gostaria muito que ele tirasse um coelho da cartola e o Paulinho voltasse jogando bola pra burro. Mas não vamos cobrar isso dele. Agora o Jair já merece ser titular. Jair tem atitude, pelo menos, tem futebol, tem qualidade, tem experiência. Clareia o jogo, tem um passe diferente. De repente tá na hora de mudar, botar 3 volantes, colocar mais força ali no meio de campo, na competição, armar um esquema para liberar mais os laterais. Piton e Paulo Henrique estão muito presos, não fazem diagonal como faziam. Paulo Henrique então não faz mais nenhuma, não tem confiança para ir por dentro. Mudar um pouco as pontas, forçar com uma outra situação. Enfim, alguma coisa precisa ser feita. O elenco é limitado, o elenco é fraco, eu entendo tudo isso, mas esse time já jogou bom futebol, mesmo com esse elenco fraco. Não dá pra ficar o campo cuspindo, como vocês dizem. O campo fala, desculpe, então vocês não estão entendendo, vocês estão com algum problema de surdez, porque o campo tá gritando e vocês não estão ouvindo. 12 jogos, 2 vitórias em 12. Se isso não é o suficiente para vocês ouvirem, tá na hora de ir num otorrino. Tá bom? Daqui a pouco tem o Faísca Taon no canal Atenção Vascaínos, trazendo mais opinião, principalmente sobre o vexame de ontem em Fortaleza. Mais um. Grande abraço a todos. Eu tô logo mais no Atenção Vascaínos à noite, numa live pra gente debater.